Mais uma vez, nós nos colocamos à tua disposição, rendidos na tua santa e doce presença, para que fale aos nossos corações, para que esteja edificando as nossas vidas. Fala, Senhor, porque teus servos ouvem. Fala, Senhor, pois necessitamos ser alimentados e fortalecidos pela tua palavra, para os dias que virão, para os dias que têm sido difíceis, mas outros ainda piores que virão. Necessitamos do teu consolo, do teu conforto, da tua força, do teu amparo, lembrando que o Senhor é o Deus presente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de nossas vidas. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos maiores obstáculos para o avanço do Evangelho, da Igreja de Cristo, são as portas fechadas, barreiras históricas, barreiras culturais, barreiras que se levantam contra o avanço missionário da Igreja de Cristo. Nós temos questões políticas, culturais, que são difíceis e que ali sempre levam a entraves, na proclamação do Evangelho. Mas, mesmo assim, o Senhor tem agido, a palavra do Senhor tem sido divulgada, anunciada. Nós mesmos somos frutos do trabalho de um americano, seu nome, Ashbel Green Simonton. Simonton, um americano, ele, tocado pelo Espírito Santo do Senhor, vem ao Brasil, mas não para criar uma comunidade, uma igreja para americanos em solo brasileiro. Não. Ele queria falar e proclamar a palavra santa do nosso Deus, uma palavra genuína, uma palavra pura, que fosse compartilhada com as pessoas, os brasileiros mesmo. Ele desejava isso. E por isso, ele logo buscou ali um homem muito inteligente, culto. Ele em pouco tempo conseguiu assimilar a língua. E assim, em 22 de abril de 1960, dirigiu o primeiro culto em solo brasileiro em português. Então, o primeiro culto ali em português. Em pouco tempo, entretanto, ele chorava a morte da sua mãe. Então, ele vem ao Brasil, ele consegue começar o trabalho em língua portuguesa, pregando ali em português. Passa algum tempo, a sua mãe morre. Passa algum tempo, ele se casa com Ellen Murdoch Simonton. Tem ali, a Ellen fica grávida. Pouco tempo ele se enche de alegria do nascimento da sua filha, E ele fala: a taça da minha felicidade está cheia. Porém, 9 dias depois, sua esposa falece. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de realizações, momentos de embates. Certamente nós nunca poderemos entender a forma como o Espírito Santo trabalha, mas é importante percebermos que Deus usa o Evangelho de forma que penetre numa sociedade tão fechada, tão ensimesmada, tão indiferente. O Senhor usa os seus instrumentos tão simples, mas nas mãos do Todo-Poderoso Senhor, são instrumentos eficazes, são instrumentos extremamente usados. O apóstolo João foi quem escreveu essa carta. Ele escreveu esse livro, Esse livro tem características de carta, tem características de livro, e tem características também de um livro profético. É um livro singular, ele é um livro distinto mesmo, o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse não é para ocultar, não precisa de uma calculadora, de um livro de códigos, não precisa da CIA, FBI, não precisa de ninguém para decodificar. Esse livro não é um livro oculto. Na verdade, Apocalipse significa revelação. E o Senhor, então, por volta ali do ano 95, revela ao seu servo João o que estava acontecendo, o que estava para acontecer, e que o Senhor estava vivo. João vê o Cordeiro vivo, entronizado ali em glória, e ele então vê esse Cordeiro, que é o Senhor Jesus, que vivo estava e que tinha o controle sobre toda a história, que tinha autoridade sobre tudo e todos, que conhecia
perfeitamente suas igrejas, suas necessidades, as suas faltas, aquilo que deveria ser corrigido. João então vê isso e lhe é falado: envia, para que então tenham consciência que eu estou vivo e que eu estou cuidando, que eu estou zelando da minha igreja. Esse livro então foi escrito para consolar esses irmãos ali do primeiro século, que estavam sofrendo extremamente, estavam ali sofrendo perseguição, sofriam fome, sede, privações de todos os tipos, estavam sendo aprisionados, mortos. Calígula e tantos outros, César, tantos outros ali, imperadores romanos perseguiram os cristãos, porque os cristãos tinham um Senhor. Eles tinham sim suas responsabilidades sociais, mas eles, quanto à questão religiosa, eles falavam: nós temos um Senhor e Ele é Cristo, e nós não abrimos mão disso. E por conta disso, eles foram acusados por diversas questões ali, e foram perseguidos, e cerrados ao meio, queimados, torturados de todas as formas inimagináveis para os nossos dias. O livro era para todas as épocas, mas bem entendemos que primeiramente esse livro era para aquela comunidade, para aqueles irmãos que estavam passando tentações, que estavam sofrendo ali a perseguição. E então o Senhor vem consolar esses corações vacilantes, confortar ali aqueles crentes no primeiro século. Mas nós vemos que o Senhor então fala a João, envia essas 7 cartas às 7 igrejas, aos anjos. Provavelmente a questão dos anjos aqui não eram anjos espirituais, mas a questão de anjos, a palavra anjo, significa a questão de mensageiro. Então tinha os seus mensageiros, os seus pastores, os líderes ali da igreja, que tinham a responsabilidade de transmitir a verdade de Deus à igreja. E João então é incumbido, mesmo estando na ilha de Patmos, preso, porque tinha pregado, anunciado a palavra de Cristo. João mesmo estava sofrendo por ter firmado, se demonstrado firme no evangelho. Ele foi exilado nessa ilha, não estava passando férias na ilha ali, uma ilha das mediações gregas, não. A ilha de Patmos era uma prisão, e João estava ali. Mas ele escreve, ele envia essas 7 cartas, às 7 igrejas. Mas de todas essas 7 igrejas, 2 nós ficamos empolgados com elas. Nós vemos Esmirna e agora nós podemos ver a questão de Filadélfia. Das 7, tinha sempre as virtudes, tinha a questão chamado ali ao arrependimento, mas Esmirna e Filadélfia não tem nada contra elas. O Senhor não fala nenhuma palavra de demérito, mas somente elogios. Elas recebem então esses elogios da parte do nosso Senhor, e provavelmente você já deve ter visto aí diversas igrejas, né? Igreja Filadélfia, né? A gente vê muito. Acho que se fosse fazer um apanhado aí de quantas igrejas tem no Brasil, seriam milhares de igrejas aí, de diversas linhas teológicas, com o nome Filadélfia, por conta desse desejo de ser essa igreja realmente reconhecida pelo Senhor, como uma igreja fiel, como uma igreja ali que foi encontrada então agradável aos olhos de Deus. Nós também desejamos isso, como igreja do Senhor. A cidade de Filadélfia, a gente tem que entender um pouquinho do contexto que ela estava vivendo, para nós entendermos também o que o Senhor está falando para ela, o que ela estava passando, que o Senhor vem confortá-la, animá-la. E a gente vê que a cidade de Filadélfia foi fundada em 140 antes de Cristo por Átalo II. E Átalo, por amor a seu irmão Eumenes, ele nomeia aquela cidade de Filadélfia, amor de irmão. Ali a questão dessa cidade, amor fraternal. Então, para demonstrar esse carinho, o amor para com seu irmão, esse imperador, esse monarca ali, Átalo II, coloca o nome de Filadélfia. Ela estava localizada de uma forma estratégica, em uma rota bem trafegada, que ligava o Oriente ao Ocidente, a Ásia à Europa. E por isso,
sempre recebia muitos viajantes, era uma rota comercial muito importante. Ela estava num local estratégico ali, perfeito. Era uma cidade promissora também, na indústria, no comércio. Ela estimulava o idioma, a cultura grega. Era uma cidade próspera. Era chamada também de Pequena Atenas. Pequena Atenas por conta da diversidade de templos pagãos que existia ali. Baco, que é o Dionísio, era o principal ali daquela cidade. Até a palavra bacanal vem da questão de Baco, né? A gente tem o Baco, que é para os romanos, mas o mesmo Deus, né, para os gregos é Dionísio. Então, esse Deus deles, que era o Baco, eles tinham ali a questão de um templo, porque a região lá também é uma região vulcânica, e as cinzas do vulcão, depois da erupção, vinha ali no solo e ficava muito rico. Aquele solo era extremamente rico, então muito propício para a agricultura. E eles plantavam, tinham diversas vinhas ali, então conhecida também pela plantação de uvas, aquela região. E a questão do deus Baco, do Dionísio, para os gregos. Até a questão também, tinha a questão dos cultos, as bacantes, as prostitutas ali cultuais naquele lugar. E não só esse, né, mas como mencionei, não por nada era chamada uma Pequena Atenas. Lembramos de Paulo, quando ele chega em Atenas e fala: nossa, vocês são muito religiosos mesmo, hein? Mas só faltou o verdadeiro, que é Cristo Jesus. E eu vim pregar o Deus verdadeiro, o Deus único. Vocês estão adorando todos, menos o certo. Aqueles também, vários, aquela cultura, aquela cidade estava adorando a diversas divindades, menos a certa. A área ali, então, ao redor, era até conhecida como a terra fumegante, por conta da questão dos vulcões, mas também por conta dos vulcões, era uma cidade que de vez em quando sofria os tremores, por conta das erupções vulcânicas. E várias pessoas nem gostavam mais de morar dentro da cidade, mas moravam ali em terreno aberto, com medo de que uma vez que tivessem ali os tremores, pudessem desmoronar, né, e morrer ali soterrados. E por isso, várias pessoas gostavam de morar, então, fora ali dos muros da cidade. E até em 17 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um terremoto. E depois, financeiramente ajudada, auxiliada pelo imperador Tibério nessa reconstrução. E a cidade mudou de Filadélfia, porque a cidade, querendo honrar esse imperador, adotou o nome de Neocaesária, a cidade do novo César. E depois, finalmente, para honrar o imperador Vespasiano, a cidade passou a se chamar Flávia, por conta do sobrenome do imperador. Mas o que isso interessa para nós? O que nós podemos aprender de tudo isso, né? Desse texto, dessa igreja? Do que nós podemos assimilar para as nossas vidas? Como é que nós podemos ser também uma igreja que agrade ao Senhor, uma igreja que seja tida como fiel? O que devemos observar nessa igreja? Em primeiro lugar, nós devemos observar nessa igreja sua firmeza na fidelidade. Era uma igreja fiel, firme, mesmo ali com todos os terremotos, tanto físicos quanto espirituais, era uma igreja firme. Ela não se demodava, não estavam sendo ali abaladas, ali por conta da sua firmeza na fé. Nosso Senhor se revela como santo, como verdadeiro, e assim lembra o pacto que Deus fez desde o Antigo Testamento com o seu povo. E Ele fala: olha, igrejinha, pequena igreja que está em Filadélfia, eu os amo, eu os conheço, eu fiz essa aliança com vocês, eu sou o Deus do Antigo Testamento e o Deus dessa igreja. E assim o Senhor cumpre, através de Cristo,
essa vida, essa comunhão que permanecia. O Deus que era presente ali com o seu povo no Antigo Testamento, permanece presente no Novo Testamento, que permanece presente até os nossos dias, porque o nosso Deus é eterno. O nosso Deus não é um monarca que morre, mas nós bem vemos que até que Jesus é da linhagem de Davi, e se fala que haveria um rei que governaria, que reinaria para sempre, da linhagem de Davi. Jesus assegura sim, assegura que a chave de Davi, que estava ali de posse da chave de Davi, o que é uma referência direta a ele como rei e salvador. Ele fala: eu sou aquele que foi prometido, eu sou aquele que tem capacidade para dar vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Jesus sempre é esse que é o único acesso. Ele é aquele que nos conduz à salvação. Nenhum outro homem, nenhum outro filósofo, não existe nada nem ninguém que possa nos conduzir à presença de Deus, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras, então, são baseadas em Isaías 22, e Cristo assegura à sua igreja que Ele tem a chave de Davi nas mãos, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A questão de Abraham Kuyper, Abraham Kuyper diz que não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência, sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Nós podemos estar confiantes e tranquilos, porque o Senhor tem domínio sobre tudo, sobre todos. Ele tem autoridade plena. Ele é o Todo-Poderoso. E o melhor de tudo, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. O comentarista bíblico, George Elton Ladd, diz que os judeus de Filadélfia eram agressivos contra a igreja. Então tinha não somente a questão ali dos vários tempos pagãos, a indisposição daquela sociedade com a igreja, a pequena igreja de Filadélfia, mas também tinha uma sinagoga judaica naquela cidade, e tinha a perseguição desses judeus contra a igreja do Senhor. E alguém pode pensar: nossa, a igreja fechou. Não, a igreja tinha as portas abertas. A igreja permanecia, porque o Senhor era com ela. O Senhor a fortalecia. A única porta que pode conduzir o rebanho a Deus é Cristo. Aquela comunidade, aquela sinagoga falava: nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, nós conduzimos a salvação. E Cristo vem e fala: vocês me desprezaram, vocês perderam a oportunidade. Vocês perderam. Sabemos, é claro, que alguns judeus converteram-se, creram no Senhor. Nós vemos até a questão do Pentecostes, que depois do sermão de Pedro, muitos ali se arrependeram e falaram: o que nós faremos se nós rejeitamos o autor da vida, se nós matamos aquele que é o autor da vida, o Messias, o Salvador? E Pedro fala: aqueles que vocês rejeitaram, Deus o glorificou; aqueles que vocês mataram, ele ressurgiu, ele ressuscitou. Arrependam-se dos vossos pecados. Alguns judeus ali se arrependeram, mas a maioria tinha essa indisposição, porque odiaram o nosso Senhor e continuaram odiando a igreja do nosso Senhor. Por isso, não é estranho nós sermos odiados pelo mundo, porque odiaram o nosso Mestre. Nos odiarão também, nos rejeitarão também. Eles nos suportarão, estarão falando que está tudo bem, quando na verdade não gostam de nós. No seu íntimo, nos desprezam, não nos querem, porque nós somos luz. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Muitos ali foram lançados para fora das sinagogas e mortos. Nós podemos lembrar de Estevão e de tantos outros que assim passaram
pelo martírio, porque ficaram firmes no Senhor. Aquelas pessoas estavam pensando que estavam fazendo serviço para Deus, matando, sim. Não foi assim com Estevão. E quem é que estava lá mesmo no dia da morte de Estevão? Paulo. Paulo estava lá. O jovem Paulo estava segurando as capas daqueles que apedrejaram Estevão. E ele achava, isso é um serviço para Deus. Depois ele perseguiu a igreja e achava que aquilo era um serviço para Deus. Ele pensou que estava fazendo a vontade de Deus, quando foi confrontado pela verdade, que é Cristo. Como naquela época, existem muitos que se auto-intitulam povo de Deus, igreja de Cristo, povo escolhido, mas não conhecem o Deus da verdade. São um povo que tem rejeitado as Escrituras, que tem rejeitado aquilo que a palavra do Senhor ensina. E aquele que verdadeiramente ama o Senhor Jesus é aquele que obedece os seus mandamentos, aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, os pratica. Esse é que verdadeiramente ama a Cristo, e não só alguém que pratica alguns rituais, tem algumas palavras, jargões proferidos, que veste determinado tipo de roupa. Não, isso não basta. Aquela sinagoga, aqueles judeus eram um peso para a igreja de Cristo. Eles, na verdade, haviam sido cortados da videira verdadeira. E um novo povo, um povo que era de uma videira brava, foi enxertado ali. O povo somos nós. Nós não somos de origem judaica, pelo menos imagino, não praticamente todos aqui presentes, né? Não deve ter ali alguma origem judaica. Se tiver, às vezes pode ser bem distante. Mas nós somos povo do Senhor, genuíno povo do Senhor. Jesus pega e fala: vocês estão falando que são meu povo, mas não são. Vocês me rejeitaram. E um povo pecador, que não conhecia, que não era povo, foi colocado em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Foi perdoado e santificado. Foi-lhe dado uma nova vida. Foi-lhe dado uma vida eterna. Nós podemos louvar a Deus por isso. Aquela igreja se colocou na dependência de Cristo. Aquela igreja, mesmo sendo pequenina, permanecia fiel. Mesmo naquele antro daquela sociedade promíscua, naquele paganismo, em meio a toda aquela pressão, aquela perseguição, ainda assim aquela igreja permanecia fiel. E uma característica interessante, né? Tanto de Filadélfia como de Esmirna. Eram igrejas pequenas, perseguidas, mas foram encontradas fiéis. Igrejas grandes não são símbolo de vitória. Ser uma igreja lotada, enorme, pomposa, não significa que está sendo uma igreja que agrada ao Senhor. Não tenho nada contra igrejas grandes. Pela graça de Deus, que nós possamos futuramente construir aí um templo para 5.000, aqui seria uma bênção, com certeza. Não tem nenhum problema isso. Mas que esses 5.000 sejam encontrados fiéis. Fiéis. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois a seu Pai agradou dar-lhes o reino. Era uma igreja perseguida, sofredora, que não negou o nome do Senhor. Honrada e, ao mesmo tempo, conhecia a revelação do Senhor. A igreja de portas abertas era aquela igreja que percebia a oportunidade de apregoar a palavra do Senhor. Aquela igreja que não negou o nome do Senhor, mesmo em meio à perseguição, mas continuou proferindo, anunciando, pregando, vivendo a palavra de Deus. Era uma igreja, então, que o Senhor se agradou. Para Deus, a verdadeira grandeza reside, então, na devoção sincera.
e não na grandiosidade, na fama humana. O que devemos observar também nessa igreja, em segundo lugar, a sua firmeza nas promessas. Firme nas promessas. O Senhor havia prometido, e era uma igreja que confiava no seu Senhor. Mesmo em grandes perseguições, mesmo com toda a sua fragilidade, mesmo sendo pequenina, Cristo promete preservar a graça ali nas piores épocas, nas maiores provações. O Senhor fala: virão tempos difíceis, o mundo inteiro, eu vou pesar a mão sobre todo o mundo. E nós temos visto guerras, rumores de guerras, doenças. O Senhor tem pesado a mão. Mas o Senhor também, aquele que pesa a mão, é aquele que sustenta. O Senhor faz isso para peneirar aqueles que são realmente trigo do Senhor e separar o trigo da palha. O Senhor permite as provações, porque em meio às provações o seu povo é sustentado, e é prometido isso a nós. Nós não somos isentos de problemas, nós não somos isentos de doença, nós não somos isentos de adversidades, mas nós temos a certeza do Deus presente ao nosso lado. Como já mencionei, minha mãe, mesmo acamada, ali no final de sua vida, ela falava sempre, quando perguntada, ela dizia: eu estou bem. E não é que estava bem, livre das dores, do desconforto, da humilhação que a doença impôs, mas estava bem porque estava com Cristo. Vários dos nossos irmãos adoentados, afligidos, perseguidos, estão bem. Estão bem porque estão com Cristo. Nós estaremos sempre bem se estivermos com Cristo. Jesus afirma: eles os expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que os matar julgará então tributar um culto a Deus. Mas Jesus afirma que aqueles que mentem contra a igreja e o acusam virão e prostrar-se-ão diante dela e reconhecerão que essa igreja é uma igreja amada. Não foi assim com Paulo? Paulo reconhece: a igreja que eu perseguia é a igreja amada do Senhor Jesus. A igreja que eu perseguia é a igreja, o verdadeiro rebanho do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. E ele fala em 1 Coríntios 15, 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, porque mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas o Senhor nos diz que no devido tempo receberemos a honra. Seremos honrados não por esse mundo, não seremos honrados pelas autoridades desse mundo, mas seremos honrados pelo nosso Senhor. Nós não merecíamos tal honra. Nós fazemos nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, servos servindo. Mas ainda assim o Senhor promete tantas coisas para nós. Esse Deus de promessas, que suas promessas não caem no esquecimento. Esse Deus de promessas, que todas as suas promessas se cumpriram e têm se cumprido, que nenhuma delas falhou, porque aquele que prometeu tem capacidade, autoridade, soberano ele é, porque tem o todo o poder para se fazerem cumprir as suas promessas. Nós cantamos aquilo que cremos, e Russell Carlson Carter é o autor do hino conhecido Firme nas Promessas. O hino ali intitulado Promisers, e é uma afirmação de garantia que os cristãos têm nas promessas que o Senhor fez registrar nas Escrituras. Lembrando só um trechinho: firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades, vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Nós também devemos permanecermos firmes, como aquela igreja permaneceu firme, porque tinham sua convicção, sua firmeza, não na palavra de homens, mas tinham firmeza, confiança na palavra do Deus presente, do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus que se revela a nós, seu povo.
O que devemos observar, em terceiro lugar, nessa igreja, era uma igreja, em terceiro lugar, sua firmeza em meio às provações. O fato de ser fiel não nos isenta de passarmos por provações, por tribulações, por perseguições. Em 2 Timóteo 3,12, eu já citei diversas vezes, eu amo esse texto, é bom nós lembrarmos desse texto. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o problema não é ser perseguido, o problema é não ser perseguido. Porque senão, é um indicativo que não estamos fazendo o nosso papel. Brilhar, salgar. Todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Falta mais piedade às nossas igrejas. Falta mais temor, piedade em nossas vidas. Será que seremos dignos de sermos perseguidos como essa igreja foi? Encontrados fiéis como ela foi? Estamos prontos, não só para colocar o nome Filadélfia, mas para viver o que foi necessário essa igreja passar. A igreja de Cristo é fortalecida na medida que se mantém firme em tempos de dificuldades. As provações sempre virão em nossas vidas, aflições, problemas diversos, algo que foi permitido por Deus, como já disse, para nos testar e nos aperfeiçoa. Em meio às provações, o ímpio pragueja, mas o cristão louva. O cristão engrandece, o cristão é fortalecido, sua fé é revigorada. A igreja foi fiel a Cristo, Cristo aguardará da tribulação. Não que nós não morreremos ou sofreremos, mas que Cristo estará conosco. Não que não morreremos, mas certamente não teremos a morte eterna, que aguarda aqueles que rejeitam nosso Senhor. Mesmo que morramos aqui nesse mundo, teremos uma vida para sempre com nosso Senhor. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, se recusarão a ouvir a verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Hoje há muitas igrejas que têm se cercado não da palavra de Deus, mas de filosofias e palavras que não venham de acordo com a vontade do Senhor, mas que venham contrária a ela. A palavra que não agrada a Deus, mas palavra que agrada a pessoas. Muitos não têm buscado a palavra fiel do nosso Senhor e Redentor, mas têm buscado então palavras que não as constranja ao arrependimento, que as confronte com arrependimento, com a contrição. Cristo é o protetor da sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Curiosamente, a igreja que mais perseverou pelos séculos ali foi a igreja de Filadélfia. Ninguém pôde fechar as portas daquela igreja. Ela permaneceu. Permaneceu, não pensemos que eram paredes. A igreja, povo eleito do Senhor, povo separado pelo Senhor. Ninguém pôde amordaçar a boca daquele povo. Ninguém pôde botar medo tão grande naquele povo para que não permanecessem fiéis e proclamando. E por isso o Senhor a preservou. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. O Senhor é conosco. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos.
2 Coríntios, capítulo 4. Nós podemos lembrar também, citei o firme nas promessas, podemos lembrar do Castelo Forte, hino de Martim Lutero, reformador Martim Lutero, que jurado de morte, perseguido, ele que teve que se ocultar ali dos olhos da Igreja Católica, escondido em um castelo de alguém que ali aspirava realmente por essa reforma na igreja, que tinha se deturpado tanto da fidelidade a Deus. Martinho Lutero então escreve o hino Castelo Forte. E alguns trechinhos só. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. Lutero creu, confessou e ensinou que Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, socorro bem presente em meio às tribulações. O nosso Senhor não disse que não passaríamos dificuldades, mas que Ele estaria conosco. Ele é o Criador, o sustentador de tudo, de todos. O nosso Deus nos livra da angústia desde os céus, quebra e destroça os dardos inflamados do inimigo, vence na batalha por nós, e assim nós triunfaremos. Nós triunfaremos. Nós somos mais que vencedores, porque estamos em Cristo. Concluindo, não basta colocar o nome na fachada da igreja de Filadélfia. Nós devemos permanecermos fiéis até a segunda vinda de Cristo. Devemos ser como colunas no santuário. Colunas no santuário? Sim. Aquela cidade era abalada pelos terremotos, mas nós seremos como colunas no templo, firmes, que não serão abalados de forma alguma. Uma vez em Cristo, uma vez na rocha que é Cristo, ninguém pode nos tirar dela. Teremos o nosso nome gravado em nossa vida, teremos o nome gravado em nossa vida. A cidade de Filadélfia, como disse, alterou o nome diversas vezes. Mas nós não alteramos o nosso nome de acordo com aqueles que reinam sobre nós. Porque nós só temos um só Senhor, um só Rei, um só soberano. E nós somos propriedade exclusiva dele. Esse nome nos servirá como passaporte para ingressar no novo reino, para nos colocarmos na presença de Deus, para estarmos certos da nova cidadania. Somos não cidadãos desse mundo, somos cidadãos da pátria celestial. Algumas aplicações: reconheçamos a autoridade de Cristo sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Cristo é o santo, Cristo é o verdadeiro. Ele tem o poder e a autoridade de preservar a igreja, de preservar as nossas vidas e nos capacitar, nos fortalecer para isso. Nos mantenhamos fiéis, mesmo diante das tribulações. Elas virão, certamente elas virão, mas como nos portaremos quando elas chegarem? Praguejaremos contra o Senhor, como sugeriu a mulher de Jó, a mulher de Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre? Não. Também experimentemos o cuidado de Deus. Prestemos atenção, o pão de cada dia, o perdão dos nossos pecados, as vestes, aquilo que é básico, o Senhor não tem permitido faltar aos seus servos. Ele tem nos acudido.
Ele não falou que toda a igreja de Cristo seria vitoriosa, rica, cheia de dinheiro. Nós vemos, né, na cidade, a gente até estava comentando com minhas meninas, com minhas filhas, que a gente percebe que a cidade de Goiânia tem pessoas extremamente ricas. Extremamente. Aí a gente vê Ferrari, Lamborghini, Porsche, tem um punhado. Mas, se não tem o tesouro maior, são ainda pessoas miseráveis nesse mundo. O tesouro maior é Cristo. Permaneçamos vigilantes e aguardemos pela segunda vinda do nosso Senhor. Não sejamos pegos desprevenidos, mas estejamos firmes, fiéis, sempre cumprindo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Pregue a palavra. Amém. Vamos orar mais uma vez e teremos um cântico. Senhor, fortalece as nossas vidas, firma os nossos passos, ajuda-nos, ampara-nos, sustenta-nos. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aí toca. Vamos ter agora o momento da ceia. Peço aos presbíteros presentes que venham à frente.